A paz do Senhor a todos. Hoje eu quero compartilhar com vocês o testemunho de como foi que eu entreguei minha vida a Jesus. Amém? Eu vou começar assim. Desde pequena, eu sempre, não sei como, mas eu sempre falava com Deus. Eu aprendi sozinha a buscar Deus. E eu nunca usava imagem, eu sempre falava com Deus, brincando, fazendo várias coisas, limpando, sempre gostava de conversar com Deus. Eu acho assim que pelo meu chamado, eu já comecei a ter essa experiência com Deus. E assim também na minha vida aconteceu muitas coisas, muitos acidentes. Na verdade, todo ano eu sempre estava no hospital. Sempre, por acidente, doença, muitas coisas. Eu cheguei até ter queimadura, teve queimadura de 3º grau nas 2 pernas. Eu fiquei 1 ano sem poder andar. Eu tinha que fazer tratamento, eu tinha que fazer limpeza na perna. Para quem já teve assim, essa experiência de sofrer de queimadura de 3º grau, é muito feio, porque na verdade a carne ela apodrece e ela tem que ser limpada. Foi uma coisa assim bem feia na minha vida. E também fui mordida por um escorpião. A única coisa que me deu foi febre alta, febre muito alta. Mas graças a Deus, Deus guardou a minha vida. Deus guardou porque Deus tinha um propósito na minha vida. E foi assim, era um acidente atrás do outro, e eu fui crescendo desse jeito. E eu sempre, toda vez que eu via assim na televisão alguma coisa, aquela imagem assim, de Jesus crucificado, eu sempre pensava comigo, quem era aquele homem? Por que ele estava lá? Eu sempre me perguntava, quem era aquele homem? Por que ele estava naquele madeiro? E sempre ficava com essa pergunta. Aí, logicamente, eu fui crescendo, né? Vim no Japão com 15 anos, conheci meu marido, e conheci meu marido quando eu estava com 18 anos. Aí, ele me pediu em casamento, e esse dia aconteceu uma coisa assim muito estranha, que ele me pediu em casamento. Eu acredito firmemente que foi um anjo que apareceu e falou para mim que eu tinha que casar com ele, porque eu ia ser muito feliz se eu casasse com ele. E no momento assim eu fiquei assustada tudo, mas aí eu não entendi, não compreendi quem era aquele homem, porque assim como ele falou comigo, ele desapareceu, como assim, sumiu. E meu marido, na verdade, eu fiquei bem assustada, mas algo dentro de mim me dizia que eu tinha que aceitar, que era para mim casar com ele. E eu aceitei e casei com ele aos 19 anos, a gente casou. E ele, na verdade, eu não tinha conhecido o Senhor ainda, eu não era cristão ainda. E meu marido, sim, ele, na verdade, naquela época, por não ter uma igreja aqui no Japão, e ele não sabia, tinha acabado de chegar do Brasil, e ele estava afastado. Mas ele sempre me chamava, mas eu meio que ignorava, porque não sabia, não sei, né? Por temor, não se explicar o motivo, mas eu não ia. Mas, logicamente, Deus tem um propósito e tudo no tempo do Senhor, tudo acontece no tempo do Senhor. Aí eu casei com ele e nós tivemos nossos filhos, né? O Mateus e o Lucas. E assim, quando meus filhos nasceram, Deus... Aí depois nasceram meu filho, o Mateus e o Lucas, e logicamente quando Deus tem um plano e propósito na nossa vida, Ele faz de tudo que esse plano, esse propósito se cumpra. E aí nasci os dois e eu tive encontro com o Senhor. Mas na verdade eu tive encontro porque como tinha nessa época várias pessoas pregando para mim, eu queria conhecer. Porque, como eu falei, assim, eu conhecia Deus de pequenininha, eu gostava de conversar, eu gostava de falar com Ele e ouvir a voz dEle, eu tinha essa experiência. Mas falar de Jesus, eu não sabia quem era Jesus. E eu comecei a ter mais curiosidade e eu comecei a ler a Bíblia sozinha. Ninguém sabia, mas eu fui lendo a Bíblia e, logicamente, com os planos do Senhor, o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida. Foi trabalhando até que chegou um ponto que
Até que chegou esse ponto e eu pedi para Jesus, um dia eu falei assim, Jesus, se verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus, eu quero que o Senhor fale comigo e que não passe de hoje. Na palavra diz que a gente não pode atentar a Deus, mas eu, por não saber, eu atentei ao Senhor. Eu falei assim, Senhor, que não passe de hoje, porque eu quero ter essa experiência com o Senhor hoje. Se o Senhor falar hoje comigo, eu vou acreditar. E aí, logicamente, Deus, quando a gente pede e Ele vê que é de todo o coração, Ele se faz conhecer a nós. E nesse dia eu tive um acidente de carro muito feio. E aí dentro da ambulância, eu vi uma luz entrando e falando comigo, você não queria me conhecer? Então estou aqui. E a partir desse dia, eu fiquei assim surpreendida, porque o Senhor falou comigo. Eu fiquei surpreendida, mas esse dia eu tive um encontro com Cristo. Esse dia nunca mais me separei. E a partir desses dias, Deus começou a me mostrar como um filme na minha cabeça. Tudo que eu passei, desde pequenininha. E veio a mim esse versículo que fala, eu escolhi você do ventre da sua mãe. E muitas passagens bíblicas que eu não conhecia, o Senhor foi me mostrando em visões, em sonhos, foi me dando muitas revelações proféticas. E eu fui vendo tudo isso e acreditando em tudo isso que o Senhor falou comigo. Aí até que meus filhos foram crescendo, o Mateus e o Lucas, e quando o Mateus estava com 5 anos, Deus me deu uma profecia para meus filhos. Ele falou comigo que ia levantar o Mateus como adorador da sua casa. Como adorador da sua casa. E que o Lucas, o meu filho caçula, ia levantar ele como pregador da sua palavra. E os meninos foram crescendo. E eu fiquei observando eles. E com mais ou menos 12 anos, o Mateus pediu para mim, falou assim para mim, mamãe, eu quero aprender teclado. Coloca algum professor. E justo tinha um professor na minha igreja naquela época. E eu coloquei ele para aprender. E quando eu coloquei, o professor falou assim para mim, o seu filho, ele tem dom para ser professor de música. Ele vai ser professor de música. E aquilo que o Senhor já tinha falado para mim sobre a vida dele, eu estava usando mais uma pessoa para me confirmar. E o Lucas, ele foi crescendo e eu fui observando ele, um menino muito bonzinho, de coração muito grande, um menino muito sábio, muito sábio. Ele consegue ajudar as pessoas, ele tem um amor pelas pessoas, ele tem um amor por bicho, por tudo quanto é bichinho que tem, ele se derrete. É um menino muito bom e tudo aquilo que o Senhor tem falado de meus filhos, Deus tem feito. Hoje o Mateus, ele cresceu, ele foi estudar música, aí ele chegou e ele se formou. Hoje ele canta. Hoje ele está seguindo a carreira dele. Hoje ele quer ser cantor gospel. E está acontecendo muita coisa na vida deles. Muita coisa que tudo que o Senhor falou para mim está se cumprindo. Está se cumprindo. E é por isso que eu louvo e agradeço ao Senhor. Agradeço ao Senhor porque a partir dali, Deus foi me mostrando muitas coisas e foi falando comigo. Deus falou assim, Mateus, agora ele é professor de música. Ele é professor de música lá em Tóquio, ele está ensinando música. Então, assim, eu não tenho como duvidar de Deus. Minha vida toda, não tenho como duvidar de Deus. E saber que tem um Deus todo-poderoso, que Ele nos escolhe do ventre da nossa mãe, nos guarda e nos mostra todos os planos, os propósitos que Ele tem na nossa vida. E Deus falou para mim, Deus falou que vocês vão ser uma família missionária. Eu vou usar vocês para que vocês preguem na minha palavra. E eu tenho visto tudo isso tem se cumprido. Eu agradeço, Senhor, eu agradeço. Por isso, você que está ouvindo esse testemunho, busca em Deus saber o que o Senhor tem na sua vida.
Isso, procura o Senhor, procura saber o que Jesus pode fazer na sua vida, o que Ele tem, que planos, que propósito tem para a sua vida, porque você só vai saber quando você aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. E meu marido é um homem muito bom, ele é um pai, ele é um amigo, ele é um companheiro, assim como uma vez, eu acredito que foi um anjo, eu acredito firmemente que foi um anjo, e ele falou para mim: vocês vão casar e vocês vão ser muito felizes. E como eu tomei posse daquela palavra, eu acreditei, igual a Maria quando recebeu o anjo Gabriel, falando tudo que ia acontecer com ela, e ela por amor a Deus, ela aceitou, ela falou assim: eis-me aqui. E a mesma coisa, eu aceitei isso na minha vida, eu aceitei isso porque Deus tinha propósito na nossa vida. E o Senhor falou assim para mim: não se preocupa com o mundo cuido eu, façam a minha vontade, porque o mundo eu vou cuidar para vocês. E tenha sido assim. Tem sido assim, o Senhor tem nos ajudado, a cada dia o Senhor tem nos capacitado, e sem Deus nós não somos nada, não somos nada. Hoje eu dou graças ao Senhor por ter conhecido, eu dou graças ao Senhor por eu sofrer aquele acidente, porque através daquele acidente eu tive um encontro com Cristo. Amém, irmãos? Fique com esse testemunho e que possa falar com sua vida, que você possa buscar o Senhor e querer saber qual propósito Ele tem na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos e que fale profundamente com cada um de vocês.